Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continuo me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Algumas pessoas me perguntaram a respeito do escândalo que envolveu o ministro dos Direitos Humanos, o senhor Silvio Almeida, e a sua respectiva queda, sua demissão, por conta de algumas acusações relacionadas a assédio contra mulheres, como também até os próprios funcionários, ou seja, no caso assédio moral. E é interessante que o senhor Silvio Almeida, como acadêmico, como universitário, representa muito uma certa ideologia de ressentimento que, quando ele toma o poder, mostra ser, acima de tudo, uma pessoa autoritária e despótica. Eu penso que o Silvio Almeida reflete muito bem uma certa mentalidade de esquerda, e em particular nas faculdades e nas academias, de certos professores universitários que se acham uma espécie de reizinhos absolutistas, né? E o Silvio Almeida importou uma tese, que no meu entender é bastante irreal, que é a do racismo estrutural, como se a realidade brasileira, e em particular a realidade racial brasileira, fosse apenas uma cópia da realidade racial norte-americana. São dois universos diferentes. Evidentemente que eu não estou negando aqui que haja racismo no Brasil. Sim, há problemas de racismo no Brasil. Porém, a situação do Brasil é completamente diferente da americana. Primeiro, porque nós não somos uma sociedade segregacionista. Nós somos uma sociedade miscigenada. Esse é o primeiro ponto. Então, logo, quando se fala de uma ideia de um racismo estrutural, então é preciso identificar, principalmente, um agrupamento de pessoas que se identifica com uma concepção étnica segregacionista e que exclua outros tipos de pessoas que não participam desse elemento exclusivista. Isso não existe no Brasil. Ou mais, se existe algum elemento exclusivista e segregacionista, no meu entender, é muito mais relacionado ao aspecto econômico e social do que propriamente ao aspecto de cor. Não estou dizendo que os negros não possam ser desfavorecidos no cômputo das relações sociais. É evidente que a escravidão deixou sequelas muito severas na sociedade brasileira, principalmente no que diz respeito ao desprezo pelas classes inferiores, ao desprezo pelo trabalho manual, ou seja, nós vemos sempre aquelas pessoas em situações de subalternidade como se fossem pessoas de segunda classe. Mas percebam que essa visão tem muito mais a ver com o aspecto social do que propriamente a cor da pele. Porque um negro bem-sucedido dificilmente sofre discriminação comparada a uma pessoa pobre. E mesmo que ele sofra algum tipo de discriminação, se ele tem posses e se ele tem influência, ele pode usar justamente contra essa pessoa dita racista. Quantas vezes nós nos deparamos com um sujeito, uma pessoa negra, que poderia ser confundida com uma pessoa pobre? Eu acho que realmente existe essa questão do negro ter o estigma da miséria, e isso é um fato, né? Embora a gente tenha que entender que o problema do Brasil é que não é somente os negros que são pobres, na verdade a maioria da população é pobre. E coloque aí também a maioria dos brancos, a maioria dos mestiços e assim sucessivamente. Mas, de fato, existe um estigma relacionado à negritude, por assim dizer, as pessoas negras, como pobres, por assim dizer. E o que acontece muitas vezes? Quando essas pessoas negras são bem-sucedidas e quando elas são confundidas no quesito da classe social, o mais interessante é que quando se descobre que elas têm um status social superior, os ditos discriminadores só faltam fazer mesuras a essas pessoas. Então vejam que o peso do social é muito maior do que propriamente o peso da cor da pele. Um homem negro, um homem mulato, que tem posses, casa tranquilamente com uma mulher branca. Ele se miscigena. Ele se amestiça. Eu diria, inclusive, que uma pessoa de cor negra ou parda que tenha dinheiro tem mais facilidade de casar com uma mulher branca da classe média ou da classe alta do que, por exemplo, uma mulher negra de classe inferior.
O mesmo se pode falar também das pessoas brancas. As pessoas brancas podem se casar com pessoas de uma cor mais escura, contanto que pese o aspecto financeiro e social. Então, na verdade, a discriminação no Brasil tem um aspecto mais de estratificação social do que outra coisa. E quando se há, por exemplo, a questão do racismo, a questão da discriminação, ela está muito ligada à ideia, o estigma da própria miséria, da própria pobreza ou da própria subalternidade, do que propriamente com relação à cor da pele. E observe que o Silvio Almeida, que importou essa teoria, que no meu entender é estapafúrdia, justamente porque muitos desses professores universitários são financiados por cânones ideológicos de fundações norte-americanas. Existe um traço dele, que é essa questão do racismo estrutural, que é querer que o Brasil seja um país de fato segregado. Nós estamos, através de uma ideologia que não compete à nossa realidade social, né? No caso, importar conceitos, definições e formas de organização social que nada tem a ver com a nossa cultura e que, no meu humilde entender, é bastante prejudicial no que diz respeito até mesmo à resolução dos problemas que existem no Brasil. Vejam que, embora o Brasil tenha esses problemas, eles não são tão graves como os problemas norte-americanos. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, sim, você tem grupos racistas militantes. Você tem grupos que realmente odeiam pessoas negras, e mesmo que haja ascensão social desses negros, a segregação persiste. E aí nós temos algo mais além disso. A miscigenação racial, propriamente dita, amenizou muito os conflitos sociais no Brasil, nesse sentido. Com todo o problema do estigma da escravidão, o estigma das classes baixas e inúmeros outros que nós podemos ver, no entanto, as relações raciais no Brasil são muito mais amistosas nesse sentido do que propriamente do que acontece nos Estados Unidos. Eu já vi gente falando coisas absurdas sobre o que acontece no Brasil, como, por exemplo, afirmando que o racismo no Brasil é pior porque é um racismo disfarçado. Eu já vi intelectual de esquerda é um... Bom, brasileiro, em geral, é uma besta. Tem um ou outro que presta, mas, no geral, um bando de palpiteiros. Mas, enfim. Eu já vi intelectual de esquerda afirmando que o racismo no Brasil é pior do que os Estados Unidos porque ele é um racismo camuflado. Mas espera, vamos analisar uma coisa. Se o racismo é um valor socialmente aceito, vamos pegar, por exemplo, aqueles grupos norte-americanos, o WASP, o White Anglo-Saxon Protestant, ou então aquele pessoal da Ku Klux Klan. Vocês acham que esse pessoal tem vergonha de ser racista? Porque as pessoas têm vergonha de ser racistas. Uma sociedade racista não tem vergonha de assumi-la. Resta saber por que o brasileiro teria vergonha de ser racista se o racismo é, segundo essa ideologia do racismo estrutural, um valor social. Um valor socialmente aceito. Nós podemos deduzir justamente o contrário. O racismo no Brasil é envergonhado justamente porque ele não é aceito. Mesmo que as pessoas tenham certos vieses racistas, eles não são tão graves, por exemplo, como acontece nos Estados Unidos. Nós não temos grupos sectários que caçam pessoas negras. Nos Estados Unidos isso aconteceu. Houve linchamentos de centenas, se não milhares de pessoas. Pessoas negras que eram enforcadas numa árvore. Isso nunca aconteceu no Brasil. Então, alguém dizer que o racismo no Brasil é pior do que nos Estados Unidos é porque tem um grau tal de insanidade mental e um tal grau de fuga da realidade que realmente está muito preso àquele mundinho acadêmico fechado, mas realmente não tem contato, sei lá, com uma favela. Não tem contato, sei lá, com o mundo real. Eu mesmo sou a representação do Brasil mestiço. Embora eu pareça uma pessoa branca, uma pessoa de pele branca, mas eu tenho traços genéticos africanos, indígenas e de vários povos europeus. Dos mais díspares, eu tenho portugueses, eu tenho holandeses, eu tenho africanos, eu tenho índios, que são asiáticos, provavelmente eu tenho outras raízes europeias, e assim sucessivamente. Então, com certeza, esse racismo estrutural pregado pelo Sr. Silvio Almeida,
ou então esse racismo pior do que o racismo norte-americano, porque na cabeça desse pessoal é o seguinte: o conflito declarado em que um grupo étnico mata o outro, para eles, é melhor do que, por exemplo, certas pessoas que têm vergonha de ser racistas. Ora, se as pessoas têm vergonha de ser racistas, vão chegar à seguinte conclusão de que o racismo não é socialmente aceito, ou então ele é mal visto. Vejam que, por exemplo, quando a imprensa dá uma abordagem a uma atitude racialmente grosseira, é muito comum percebermos uma reação de comoção social contra essas pessoas que fazem esses tipos de discriminação, seja contra uma pessoa negra, uma pessoa trabalhadora, etc. É um paradoxo da nossa sociedade que, se por um lado nós temos o estigma social da escravidão, o estigma social do trabalho, mas por outro lado você tem, por conta da miscigenação, por conta de outros fatores, e a gente tem que entender que a cultura nem sempre é um todo coerente, muitas vezes tem esses conflitos, essas dinâmicas, mas já é consenso também que você não pode destratar pessoas por uma questão de cor da pele. E isso é realmente muito arraigado no nosso país. E por quê? Porque provavelmente você, que é uma pessoa de cor branca, deve ter um primo negro, deve ter um primo mulato e assim sucessivamente. Então vejam que esse pessoal quer nos racializar em conceitos que não existem na consciência nacional, não existem na consciência do povo. E isso nós podemos ver, por exemplo, nesse raciocínio binário do movimento negro, de dividir o Brasil somente entre negros e brancos. E é aquela história: se você não for de uma aparência branca, se você for um pardo médio ou qualquer outro tipo de pardo, você já é considerado sumariamente negro. Na verdade, essa lógica vem justamente do racismo branco norte-americano. Porque são os brancos norte-americanos, principalmente de origem anglo-saxônica, é que estabelece a ideia de que, por mais branco que você seja, se você tem uma árvore genealógica minimamente africana, você é considerado negro. Tal a ideologia do purismo racial que existe nos Estados Unidos, que não condiz com a realidade brasileira. E o senhor Silvio Almeida se presta a esse tipo de papelão. Mas existe uma coisa muito interessante que revela muito bem as denúncias que envolveram o nome deste ministro, agora ex-ministro. A de que ele representa o autoritarismo típico de quem está no poder, não importa como, não importa que cor você tenha. Quando ele assedia suas colegas de trabalho, quando ele maltrata os subalternos. Neste ponto, não há racismo estrutural, há simplesmente a mentalidade oligárquica tipicamente estrutural do brasileiro, que pode ser tanto branco como negro. E eu vou ser mais ousado. Existe ainda uma pitada maior de um certo grau de ressentimento que se reflete muito na ideologia do Silvio Almeida, que quando ele está no poder, ele mostra uma acentuação desse autoritarismo de uma forma muito mais radical. Se por um lado você tem, claro, uma tradição autoritária do ponto de vista político no Brasil, uma tradição oligárquica, uma tradição de que as pessoas que estão por cima do poder, na verdade, se julgam acima da lei, mas por outro lado, dentro da mentalidade de certos elementos de esquerda, né, existe uma sublimação desse autoritarismo com um viés ideológico. Então, o Silvio Almeida, ele deve ser aquele tipo de pessoa que tem um grande ressentimento pessoal, não sei de que natureza, mas pode ser, talvez ele apela ao fato da cor da pele dele, ou apela, então ele tenta racionalizar esse ressentimento por conta da relação entre negros e brancos, e quando eles têm o poder, eles mostram um grau de arbitrariedade que muitas vezes supera até mesmo a sociedade pela qual eles condenam, eles acusam, eles denunciam. Isso pode ser transmutado em várias situações históricas. Vamos pegar, por exemplo, a Rússia. Na Rússia havia uma tradição autoritária, autocrática, czarista, etc. E o que acontece? Há pessoas ressentidas, pessoas que são consideradas marginalizadas dentro
escopo político, propriamente dito, ainda que muitas vezes sejam promovidas indiretamente por esse escopo político. O Silvio Almeida é um deles. Ele é promovido justamente, claro, ele se propõe a ser aquela pessoa negra, aquela pessoa que representa os desamparados e blá blá blá, mas financiado muitas vezes, pelo menos muitos movimentos negros são financiados por ONGs norte-americanas, enfim, né? E é aquela coisa, é a valorização do ressentimento. E quando tomam poder, mostram ser até piores do que os sistemas anteriores. Foi o que aconteceu na Revolução Russa. Na Revolução Russa, havia um czar fraco, como Nicolau II, um czar que serviria mais como um pai de família do que propriamente czar, porque ele não era necessariamente um déspota, ele era mais uma pessoa incapaz, propriamente dita, e entra no lugar dele uma figura como Lenin, que é o cúmulo do ressentimento, baseado numa racionalização ideológica que nós chamaríamos de bolchevismo. Mas vejam que a psicologia do Silvio Almeida no poder não é muito diferente daqueles a quem ele denuncia como sociedade do racismo estrutural. Porque, na verdade, o problema não é o racismo estrutural. O problema é a relação de poder no Brasil de uma oligarquia política, de uma oligarquia econômica que trata o povo como uma espécie de escravo. Seja através das roubalheiras governamentais, seja através da impunidade, seja através da expoliação econômica e assim sucessivamente. Então, vejam que a retórica do Silvio Almeida não sobrevive a uma análise séria da própria realidade dele e do que ele mesmo é na prática. Como no caso, assediar as mulheres. E de uma forma totalmente inadequada, digamos assim. Claro que eu estou sendo eufemístico aqui. Ou então a forma como ele tratava os outros colegas de trabalho. Se ele já era um patrocinador de uma ideologia ressentida, ele já mostrou todo o ressentimento dele tendo poder. E felizmente ele caiu, e com ele essa ideologia do racismo estrutural teve um grande revés, pelo menos por enquanto. E aí qual é o antídoto para o racismo estrutural? Qual é o antídoto para esses tipos de ideologias? Eu acho que, acima de tudo, estudarmos os clássicos da sociologia brasileira e tentarmos, inclusive, resgatar certos aspectos que fazem, por exemplo, do Brasil ser visto de uma forma mais positiva. Quando nós pegamos um clássico como Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, ou então mesmo o Gilberto Freire, e tem um outro autor que depois ele se tornou até um autor marxista depois, mas ele, antes, quando ele começou a escrever as primeiras obras, ele não tinha uma definição formal disso. Mas foi o Manuel Bonfim, que é um cara completamente esquecido, inclusive na sociologia brasileira, e que foi um grande defensor da miscigenação racial, ou seja, da ideia de que essa integração racial que nós temos é uma coisa positiva. E tanto a direita como a esquerda, mas principalmente a esquerda, trata a miscigenação como algo ruim. E a direita brasileira, embora ela teoricamente veja com olhos positivos essa questão da miscigenação, mas na prática, quando ela se espelha nos Estados Unidos para alguma coisa, porém, ela parece não gostar do projeto do Brasil, com todos os defeitos que o Brasil representa, seja no âmbito político, cultural, econômico, etc. Tá? Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que o Silvio Almeida revelou quem ele é. Um ativista ressentido, que denuncia um racismo estrutural inexistente, justamente porque ele tem ressentimento dessa sociedade, mas quando ele chega ao poder, ele é parecido ou até pior por conta desse ressentimento e por conta também da sua própria ideologia. Então, um grande abraço.